Nós estamos na Sfirá Malchut Shebenetzach, ou seja, o reinado, né, Malchut, sempre o aspecto do reinado, e Netzach significa eternidade, certo? Netzach é eternidade. E a gente pode entender um pouquinho desses conceitos e o que tem de especial, o que lição especial a gente pode tirar para a nossa vida hoje disso daqui. Então, na verdade, quando a gente fala do conceito de Netzach, de eternidade, é algo que na verdade é difícil para a gente, ser humano, entender. Por quê? Porque tudo que a gente conhece da nossa realidade está limitado ao tempo e ao espaço. Quando a gente vai imaginar o infinito, a gente imagina muitas vezes o espaço sideral infinito. Só que como bem a gente sabe pela física, o espaço não é infinito. O espaço ele está, na verdade, em expansão. Né? Como bem sabe, o espaço, pela física moderna, ele teve o início dele. Né? Hoje em dia todo mundo concorda que o mundo e o universo ele teve um início. Antigamente os filósofos acreditavam que o mundo sempre existiu. E o judaísmo era aquele que acreditava que o mundo teve um início. E até o próprio Rambam, o Maimonides, ele fala: quem dera um dia a ciência aceite que o mundo teve um início, porque na hora que aceitarem que o mundo é um início, daí finalmente vão entender que teve um Criador. E chegou o dia, né? Hoje em dia a gente está numa realidade onde a própria ciência concorda que o mundo teve um início, né? Só que eles ainda não chegaram e conectaram com esse Criador. Então o mundo teve um início e ele teve, como a física fala, um momento de expansão, um momento de contração e um momento de expansão. Ou seja, o nosso universo todo, ele também é limitado, certo? Ele está em expansão. Ou seja, mesmo o nosso conceito de infinito, de universo, ele ainda é finito. Se a gente falar aqui que é infinito, os grãos de areia que existem no mar, no oceano, na verdade é um número grande. Se eu pego um punhado de areia na mão, já deve ter... Quantos grãos deve ter lá dentro? Nem imagino. Imagina o que deve ter numa praia de grãos de areia. Imagina o que deve ter em todo o oceano. Mesmo assim, ele é um número finito, ele é um número grande. Certo? É difícil da gente captar esse número. Mas ele é um número finito. Tanto é que se você vê a Terra de longe, você vê que ela tem um começo, meio e fim. Né? Você vê que ela é limitada. Então, na verdade, para o ser humano, é muito difícil a gente pegar esse conceito de Netzach. Ele, na verdade, é um conceito espiritual, certo? No nosso mundo material não existe nada parecido. Nosso mundo material ele não tem um exemplo, ele não tem semelhanças a nada que chegue perto de Netzach, da eternidade, certo? Porque o nosso mundo está limitado ao tempo. E como a gente bem sabe, o tempo também é uma criação de Hashem, certo? Tanto é que os comentaristas falam no Bereshit bara Elokim. E muitos comentaristas falam que logo no início do Bereshit bara Elokim, Meta Shamayim Ve'Taaretz, o et, que significa? Seria o tempo. O tempo também é uma criação. O tempo é algo que foi criado, que ele existe quando tem matéria. E é interessante isso, porque sempre se imaginou também que o tempo sempre existiu, que não tinha uma relação entre tempo e matéria. E a gente já tem isso daqui nos Rishonim, já falando isso daqui há mais de 1000 anos atrás, certo? Já comentando no Humash, que o tempo é uma criação, o tempo ele tem uma ligação com a matéria, ou seja, onde não tem matéria não tem tempo, o tempo ele tem uma conexão com a matéria. Então na hora que a gente está falando de eternidade, a gente tem que, na verdade, transcender a matéria. Não dá para a gente falar de Netzach limitado à matéria limitada ao tempo, certo? E na hora que a gente está falando de eternidade, a gente está transcendendo, certo? O tempo, é algo que na verdade vai perdurar para sempre, certo? Então isso daqui está além do tempo. Então toda vez que a gente fala do conceito Netzach, eternidade, a gente na verdade rompe um pouquinho as questões materiais, né? Na verdade a vestimenta material, e a gente se aproxima muito do espiritual. Já um outro conceito Malchut, que seria o reinado, o que é o reinado? O que é o Malchut? Na verdade Malchut é a Sfirá, na parte da Kabbalah, é a mais baixa que tem. Na verdade ela por si não tem valor nenhum. Ela na verdade ela só expressa aquilo que veio de cima. Esse na verdade é o conceito do rei. O rei no judaísmo, ele na verdade não tem, por exemplo, autoridade de decretar uma guerra. O rei fala, sabe o que? Vamos guerrear contra tal lugar. O rei não pode. O rei ele tem que pedir permissão para o Sanedrim. Eles têm que pedir permissão para o Urim Vetumim. Eles têm que pedir permissão para o Sar Tzavá, para o ministro de guerra. Ou seja, existe toda uma ordem onde o rei ele vai ter que obedecer até poder sair para uma guerra. O rei não tem nem autoridade de poder sair sozinho para uma guerra. O rei, na verdade, o que ele é? O rei, na verdade, é a expressão de um todo. Tanto é que no judaísmo, o rei ele não pode abrir mão do seu kavod. O rei não pode falar, sabe o quê? Eu não tenho honra, sou uma pessoa humilde. Não pode, porque a honra não é dele. A honra é do povo. Esse foi, na verdade, um dos problemas de Shaul HaMelech, o rei Saul. Qual foi o problema de Shaul HaMelech? Ele era muito humilde, certo? E ele não percebeu que, na verdade, ele como rei,
não tinha que ser humilde porque não existe um eu onde vai ser humilde. Ele, na verdade, tinha que entender que o conceito de rei é ser a expressão de um todo, é ser a expressão de um claro. Isso é o rei. O rei, na verdade, não tem por ele valor nenhum. A honra de um rei é a honra de Am Yisrael, então ele não tem como abrir mão disso, certo? A honra do rei não pertence a ele. Então, na verdade, Shaul, por isso que o reinado dele foi Shaul, foi justamente emprestado. Shaul, em hebraico, também pode ser emprestado, certo? Porque justamente ele não conseguiu ser como David HaMelech, que foi uma expressão total do povo. E tanto é que a gente pega a palavra Melech. O que é a palavra Melech? Ela é feita de 3 letras. Ela tem a letra Mem, ela tem a letra Lamed e ela tem a letra Kaf. O que é, na verdade, cada uma dessas letras? Explica o Maharal. O Mem é a origem, da onde eu venho. Se eu vou falar em hebraico, eu saio da casa, Ani yotze me'abayit, eu estou saindo da casa. O Mem, ele fala a origem. Lamed é o destino. Para onde eu vou? Labait, estou indo para casa, certo? E o que é o Kaf? Que a mão é a ação, é a realização. Então, na verdade, o rei, o objetivo dele é o quê? É ter um destino, na verdade uma origem, e um destino onde ele tem que fazer o quê? O povo chegar. A função dele é o quê? Levar o povo para um caminho. Tem o ponto de partida, tem o destino, e o rei ele vai fazer o quê? Essa ponte transitória. Isso é o Melech. O Melech é aquele que evolui o povo, é aquele que vai representar o povo e levar para algum lugar, mas ele por si não tem um valor significativo. Ele por si, ele só é uma expressão de um todo, que nem uma colmeia. Você vai falar, o que é a colmeia? É a junção de várias abelhas. A colmeia, ela por si tem um valor? Não, é o conjunto de tudo. Isso daqui seria o rei, a rainha dessa colmeia, ela junta todas as abelhas. Né? Isso é a função do Melech. Então é interessante que a Sfirá de Malchut, pela Kabbalah, ela por um lado ela é a mais baixa, ela por si não tem valor nenhum, ela por si não consegue emanar luz nenhuma. Ela só recebe o que veio de cima e espalha para o resto. É isso, Malchut é isso, é receber e espalhar. Ela é meio que um cano que ela recebe e espalha. Ela por si não consegue fazer nada, que é justamente o conceito de Malchut, de Melech, no judaísmo, certo? Então na hora que a gente está falando Malchut Sheben Netzach, ou seja, o reinado que tem na eternidade, parece duas coisas contraditórias. Porque se a gente está falando que o Netzach ele é tão longe, ele é tão elevado, ele é tão distante, enquanto o Melech ele está tão próximo, é a conexão, como a gente junta uma coisa com a outra? Então, na verdade, essa é justamente a grandeza. A grandeza de Hashem é que o quê? Que o Netzach dele, a eternidade dele, não é ficar lá em cima. Não é ficar lá, ele tem vários malachim, ele tem várias querubim, eles têm vários seres espirituais que são perfeitos. Ele tem vários seres espirituais que se diz, como se diz em português, imaculados, que não tem pecado, que não tem erro, que não tem falhas. Mas ele não precisa disso. O que ele justamente quer é o quê? É a gente. É você, é eu, é a gente que está o quê? No nosso dia a dia, com os desafios diários, com os problemas diários, com às vezes erros que a gente comete, com falhas que a gente comete. Justamente nesses pontos pequenos é que está a grandeza e está a eternidade. Olha que incrível, a eternidade para Hashem está justamente o quê? Em toda a grandeza dele está se envolver com as criaturas pequenas. Às vezes a gente acha que uma pessoa grande é aquela que não se envolve com ninguém. Mas pelo contrário, se a gente trouxesse uma pessoa que ela consegue entender a língua dos pássaros, a gente vai falar que incrível, ela entende a língua dos pássaros. Isso é grandeza. Ou seja, saber entender os pequenos também é grandeza, é uma grandeza muito maior do que a soberba, do que se achar acima de todos. Então, na verdade, o Netzach, que é a eternidade, com o Malchut, é uma combinação maravilhosa. É a gente pegar algo que transcende a matéria, que transcende o tempo, que transcende tudo que a gente conhece da nossa realidade 3D, e de repente você pega tudo isso de espiritual e você conecta ele no seu dia a dia. Ou seja, o interesse de Hashem é justamente o quê? Está conosco. E mais ainda, cada ato pequeno que a gente faz, os nossos atos diários e pequenininhos, os atos de dia a dia, são aqueles que também trazem Netzach. São aqueles atos que vão trazer a eternidade. Aqueles atos que vão levar a gente para conquistar algo que transcende o tempo. Então a gente não tem nem como mensurar o valor de uma mitzvah, o valor de um bom ato. Às vezes a gente fala, a grande coisa, o que muda se eu vou fazer a Netilat Yadayim assim, se eu vou fazer uma brachá antes, se eu vou mencionar uma brachá achroná depois, um asher yatzar. E a gente não percebe Netzach, eternidade. Não tem nem como a gente imaginar o valor disso daqui, é inimaginável. O valor que tem uma mitzvah, o valor que tem algo positivo, um ato de hesed, um ato de uma característica ruim que às vezes a gente acaba quebrando, não gritando, não se estressando, sendo uma boa pessoa.
Isso aqui é o quê? Netzach, isso é a eternidade. Então, na verdade, o dia de hoje, Malchut Shebenetzach, é algo impressionante para a gente poder perceber tanto a importância que Hashem dá para a gente, o valor que você tem, como a importância dos atos que você também faz. Que a gente possa aprender no dia de hoje a dar valor para nossas atitudes, dar valor para o nosso eu, e como o Yodi crescer cada vez mais e alegrar Hashem e trazer, se Deus quiser, Mashiach Tzidkeinu Bimherá B'Yameinu. Amém. חסד שבחסד